Voltando com o terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica, chegando já na parte final. O programa está gostoso, sempre tratando de um tema relevante para a igreja, importante para a nossa igreja. E você não pode deixar de lado o nosso programa, porque aqui você aprende a palavra de Deus, tá? Com o nosso comentarista, o pastor Elias, o evangelista Wallach. Nós estamos findando aqui sobre a função ministerial do presbitério, né? Vamos falar agora sobre essa importante função, mas agora falando sobre os deveres, né? Como é que o presbítero ele é usado no seio da igreja, né? Eu quero que o evangelista Wallach nos fale um pouquinho aqui sobre essa atividade propriamente do presbítero. Perfeito, pastor Marcos. Quando nós estudamos a revista, nós chegamos a algumas conclusões. Dentre elas, que alguns dos principais deveres dos presbíteros é apacentar, ajudar na administração e no ensino, ou seja, apacentar, ensinar e administrar. Aqui como primeiro item, nós temos aqui o de apacentar a igreja. Está em 1 Pedro, capítulo 5, verso 2, né, em que Pedro exorta apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Se você perceber nessa situação mesmo aqui, quando Pedro fala aos irmãos, em caráter geral da sua carta, ele está se colocando na posição de presbítero. E é uma das poucas situações em que no Novo Testamento nós vemos a expressão presbítero no singular. Ela é sempre tratada de forma plural, no sentido colegiado, no sentido de muitas pessoas, do colégio da igreja, para a organização da igreja. E nesse sentido, ela está aqui num caráter singular, dele mesmo se caracterizando como presbítero, assim como o apóstolo João também o faz. Mas por que claro, porque se trata de uma pessoa, está no singular, mas por que ele estaria exortando dessa forma? Porque Pedro, ele foi um dos que foi exortados, né, para que apacentasse as ovelhas, e foi por 3 vezes, não é isso? Então, aqui, a sã doutrina que ele aprendeu com o próprio Senhor Jesus, ele pega e vai colocar em prática, ensinando a quem? Aos novos presbíteros da igreja primitiva, e essa carta em geral que é utilizada para nós até hoje. Então, dessa forma, o primeiro ensinamento, a primeira característica no sentido de atividade e no sentido de comportamento é que o presbítero, ele apacente as ovelhas juntamente com o pastor. E por isso que nós consideramos importante, porque no final do segundo bloco nós encerramos justamente tratando sobre isso, né? Sobre essas problemáticas que possam existir. Mas aqui nós estamos vendo algumas das características. Então, apacentar a igreja, cuidar de rebanho, como diz nos versos 2 e 3, não por força, voluntariamente, não por torpe ganância, de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Veja bem, olha só que terminologia importante, que frase interessante. O domínio sobre a herança de Deus. Pedro, quando ele escreve, e Paulo também escreve em algumas de suas cartas, que nós somos, e quando ele se tratando de dons, ele fala que nós somos despenseiros de Deus. Ainda que aqui nós não estejamos tratando do dom propriamente dito, mas se tratando de ministério, nós temos também que essas habilidades, elas são dadas por Deus. E nessa situação, os presbíteros também, eles se enquadram como despenseiros, que aquilo não seja seu, que aquilo seja da obra que foi dada de forma gratuita por Deus para o crescimento da obra do Senhor, não para exaltação própria. E que ele seja um grande líder nesse sentido, através dessas características, que ele possa ser um grande líder. Certamente o pastor Elias vai tratar em seguida na lição. Pastor Elias, nos fale um pouquinho sobre esse aspecto do presbítero de ser líder. Ele pode, portanto, ser um líder, né, da igreja local? Com certeza, até porque, pastor Marco, ele é uma figura exemplar, né? Ele é uma figura que manifesta os caracteres de um verdadeiro exemplo para a igreja, portanto, para o rebanho do Senhor. E
apesar do evangelista Wallace já ter evidenciado ali, a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, e nós vemos que algumas características da maneira como, né? Só frisar duas, o apóstolo Pedro, lembrando que alguns apóstolos, no caso aqui João, na terceira epístola de João, capítulo 1, versículo 1, ele se apresenta como presbítero. E também Pedro aqui na sua primeira carta, capítulo 5, ele se apresenta como presbítero. Então, só evidenciando isso, que em algumas ocasiões específicas parece-nos que os apóstolos se faziam presbítero, na condição de bispo, aquele que está, né, olhando por cima, porque a palavra bispo vem de episcopos, epi significa por cima, e escópio, no caso, é olhar. Então, é aquele que olha por cima, é aquele que tem uma visão do todo. Então, ele pode exercer essa função, né, de supervisor, de inspetor, porque ele é chamado para isso. E também, o pastor Marcos evidenciou aqui que ele pode, sim, exercer o papel de liderança, e principalmente quando ele olha os aspectos de 1 de Pedro, capítulo 5, como o evangelista Wallace aqui evidenciou, e o texto nos fala não por força, mas voluntariamente, ou seja, ele não exerce debaixo de alguma obrigação ou de algum efeito obrigatório, não é algo compulsório, ele exerce com uma voluntariedade. E isso só será satisfatório se ele assim fizer, porque não tem nada mais opressor, não tem nada mais triste, mais desastroso do que você fazer alguma coisa de maneira obrigada, contra o seu aspecto de voluntariedade. Tendo isso em vista, esse aspecto de voluntariedade, isso é muito, muito proveitoso para todos nós. É por isso que Davi, lá no Salmo 51, ele diz assim: sustenta-me, Senhor, com espírito voluntário. Então, o apóstolo Pedro está evidenciando que esse aspecto jamais deve faltar na vida daquele que exerce o presbiterato, né? Então, jamais deve faltar na vida do obreiro, do presbítero, a voluntariedade, para que isso gere um prazer, uma alegria, uma satisfação. Então, alguém até já disse assim: faça o que você gosta e você não verá dificuldades naquilo que você faz, faça aquilo que você tem prazer. A outra característica aqui do como ser esse líder, do como exercer esse presbitério é não fazer por torpe ganância, não fazer do dinheiro, não fazer do lucro, não fazer das coisas materiais a sua motivação maior, a sua motivação principal. Não fazer do dinheiro, não fazer dos ganhos financeiros a força motriz do exercício do presbitério. Porque se assim você fizer, você está absolutamente equivocado. Você está, na verdade, se abraçando com aquilo que é a raiz de todos os males, né? Que é esse apego, que é esse amor ao dinheiro, às finanças, e não ter uma vida dissoluta, inclusive os filhos do presbítero, não ter essa vida depravada, inclusive essa ganância elevada por dinheiro, por bens materiais, e nós devemos tomar muito cuidado com isso, porque isso existe nas igrejas, né, pastor Marco? Pessoas se valendo de determinadas posições eclesiásticas para usurpar valores, para violar princípios estabelecidos ou regras, às vezes até ultrapassam os limites estabelecidos por lideranças locais, e nós devemos tomar muito cuidado com isso, porque o presbítero jamais deve se comportar dessa maneira, porque é uma maneira antibíblica de se comportar. Verdade, pastor Elias. Ele tem que ser um modelo dos fiéis, né? E ele tem aqui também, como uma das suas funções, cuidar do rebanho. Ele tem essa função de cuidar, então, de dar alimento ao rebanho, de dar orientação ao rebanho. O presbítero, ele é um orientador também. Ele é um apacentador. Como apacentador, ele tem que levar bons pastos, né? As mensagens do presbítero têm que ser mensagens para edificação. Não é mensagem, não é como diz a gente fala no linguajar comum, né? Não é para apausentar, mas é apacentar. Não é para bater no rebanho, mas é para
fortalecer o rebanho do Senhor, tá? Ensinar a igreja, portanto, é uma atividade do presbítero da igreja, né? Ele precisa, a ponto de o apóstolo Paulo colocar na sua primeira carta a Timóteo, como o pastor Elias já lembrou, 1 Timóteo 5,17, ele fala: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Em outra tradução, os que se afadigam, se esmeram, que suam a camisa para ensinar, aqueles que estão ali buscando a palavra. Você que é presbítero, não esqueça, você precisa buscar a palavra. Você precisa buscar para poder ensinar, porque a gente não pode dar aquilo que a gente não tem, tá? Então, é a função do presbítero ter aquela palavra. Não estou falando de formação, porque às vezes nem todos tiveram aquela oportunidade para uma formação escolar e etc. Mas ele pode sim buscar de Deus a sabedoria para poder orientar, ajudar o seu pastor e também ajudar o rebanho. Mas entre outras funções aqui também tem de preservar a igreja contra erros, né? Tá sempre ali como orientador. Ele fala que o presbítero, como líder do rebanho, deve preservar a igreja local das investidas dos falsos mestres. Se ele é um líder da igreja, ele precisa proteger a igreja, tá? Porque existem lobos, existem falsos mestres querendo adentrar na igreja para poder minar as forças da igreja, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, né? Está lá em Tito 1,9 e 1 Timóteo 4,11. E ele tem também essa função de ungir os enfermos, né, evangelista Wally? Que interessante essa função, né? Interessante. Uma das principais características que nos chama a atenção em se tratando dos presbíteros é essa autoridade que eles têm de orar pelos enfermos. Nós somos testemunhas de pessoas, de presbíteros, nas nossas congregações mesmo aqui em Marabá, que foram pessoas e que ainda são muito usadas por Deus. Em um culto há uns anos atrás, quando eu não tinha esse conhecimento que nós temos hoje, né, dessa organização da igreja, e aí foi necessário uma oração por uma certa criança que estava enferma, e o pastor da igreja chamou o presbítero. Chama o presbítero, o pastor assim o fez. E o presbítero, ele orou, ungiu com óleo, e aquela criança realmente ela se tornou sã, né? Ela foi curada pela imposição, Glória pela autoridade, né? Como sendo um instrumento de Deus. Está em Tiago 5,14. Diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor Jesus. Ele é instrumento, mas é um instrumento especializado, né? Que Deus ele separa, ele consagra para esse tipo de atividade, e que nós vivenciamos isso, nós vemos isso, nós cremos nisso, nessa autoridade. Por isso nós tratamos anteriormente. Essa pessoa que é separada para isso, que é consagrada para isso, ela deve ter a plena consciência de que ele é tão somente um despenseiro de algo que Deus assim colocou em sua mão. Maravilha. O senhor quer colocar algo mais, pastor Elias? Só evidenciando, pastor Marco, que na atualidade há muitas pessoas que distorcem a utilização assim do óleo, né, da unção, à luz de Tiago, capítulo 5, versículo 14, fazendo ou desenvolvendo práticas que não são bíblicas propriamente dito. Há pessoas até que deixam de lado a figura do presbítero e aí pegam e a qualquer custo querem alcançar um pouquinho de óleo. Não, vou levar para casa, eu vou levar para o serviço. E quando tiver alguém enfermo, eu mesmo oro, eu coloco. Não, não é assim que a Bíblia recomenda. A Bíblia fala ali sobre o efeito bíblico doutrinário da cura, mas para que esse efeito aconteça é necessário uma combinação bíblica ali. O óleo, na verdade, não é que traz a cura propriamente, ele é um símbolo. Ele é um elemento simbólico da presença do Espírito, da unção de Deus. E nós vemos essa combinação entre a oração da fé, o símbolo, que é o óleo, e também a figura daquele que leva a autoridade. Biblicamente, a autoridade, a outorga está sobre o presbítero. Então, quando há essa combinação desses três elementos, aí sim acontece
a cura. E é muito importante evidenciar isso, porque o óleo está vinculado a isso. Não é qualquer uma pessoa que deve sair por aí com óleo e às vezes até ungindo objetos, né, chave de carro, ou casa, ou isso ou aquilo. Isso não é bíblico, principalmente no contexto da igreja neotestamentária. Nós não temos nenhuma fundamentação bíblico-doutrinária para exercer tais atividades, tá bom? Só evidenciar também, pastor Marcos, que é importante que, observando a honra, a estima que a igreja deve apresentar aos presbíteros, aos anciãos, a esses bispos, o apóstolo Paulo até recomenda que a igreja ore pelos presbíteros, ore por esses bispos, que de alguma maneira são pastores também, que exercem atividade muito importante. A gente vê isso em Hebreus capítulo 3, versículo 18. É importante, além de obedecer os pastores, é necessário que você e eu, que nós oremos, que nós imitemos a sua fé. Isso já foi até evidenciado aqui quando nós estudamos sobre o dom ministerial de pastor. É necessário que imite a fé. Então, o presbítero é uma referência, e por ser uma referência nesses aspectos espirituais, você pode e deve sim imitar a sua fé, né? Bom. Interessante aí, pastor Elias colocou muito bem o devido uso dos dons, porque o compromisso de Deus é com a palavra dele, né? Então nós não podemos fugir da palavra. Se a palavra diz que está alguém entre vós enfermo, chamem os presbíteros. Agora, se não tiver um presbítero, não está acessível, você não precisa usar o óleo, você precisa usar a fé. Você ora e Deus vai manifestar, querendo Deus ali a cura, a bênção dele, porque todos nós temos essa autoridade do Senhor para a oração. Agora, o uso do óleo, ele foi categoricamente definido aqui na Bíblia pelos presbíteros. E isso nós estamos orientando para que a gente não banalize. Nós não podemos ir além da palavra, tá bom? Não podemos ficar aquém, mas também não podemos ir além, porque Deus ele tem compromisso com a palavra. Quando ele disse para Pedro, lança a rede ao lado direito, Pedro disse, Senhor, nós pescamos a noite inteira, mas sob a tua palavra, ou seja, o compromisso de Deus é com a palavra. O Senhor disse que ele tem compromisso com a palavra dele, ele vela pela palavra dele. Então, se nós cumprirmos a palavra e agirmos com fé, como presbíteros de Deus, como homem de Deus, Deus ele vai honrar essa fé do presbítero. Que Deus use os nossos presbíteros de maneira gloriosa, assim como os pastores, de uma maneira poderosa. A gente espera, né, pastor Elias, que esse programa tenha sido edificante, esclarecedor a todos os nossos professores, os coordenadores de escola dominical, né, evangelista Wally, que tenha sido um suporte para eles lá na base, na igreja, e assim desejando a todos os irmãos uma excelente escola bíblica dominical nesse domingo aí, desejando que a cada dia a sua classe seja uma classe frutífera. Como está a sua escola? Tem crescido a escola bíblica da sua congregação? Como é que está a sua classe? É um ponto que o professor deve estar sempre orando pelos seus alunos e trazendo sempre um tempero novo ali, algo novo, para que os seus alunos também possam demonstrar interesse, tá bom? Que Deus abençoe a escola bíblica dominical da nossa querida igreja. Vamos terminar juntos então? Vamos estar orando, evangelista Wallace, para Deus abençoar nossos queridos telespectadores, nossos irmãos, tá bom? Agradecendo ao nosso pastor, que é o nosso presbítero aqui da igreja local, que é o ancião da igreja, é o líder espiritual da igreja e que tem toda a autoridade sobre o rebanho que Deus confiou às suas mãos. Então, eu aqui, considerando o dia do pastor, convidar aqui o pastor Elias, né, evangelista Wallace, para estar orando, tá bom? Na medida em que eu também já, digamos assim, parabenizo também, pastor Elias, tá bom? Deus continue te usando como esse pastor que acumula vários dons aqui, o pastor Elias, né? Pastor, mestre. Eu quero lhe parabenizar também, pastor Marco, que o senhor é um pastor admirável, faz parte da nossa estima. Eu quero também, na pessoa do nosso pastor presidente, porque amanhã, no domingo, e esse programa será reprisado, né? Exato. E nós queremos parabenizar todos os pastores. E eu queria dizer para a igreja, parabenize seu pastor,
honre o seu pastor, reconheça o seu pastor, imite a fé do seu pastor. E a palavra de Deus nos diz assim, em Jeremias capítulo 3 e 15, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem, ou que vos pastorei com conhecimento e com inteligência. Direcionar esse texto aqui ao nosso pastor presidente Salles Batista, com quem nós muito aprendemos, uma pessoa muito inteligente. Não estamos aqui evidenciando isso com fins demagógicos, Deus sabe do nosso coração, e que a igreja tem ganhado muito e aprendido muito. Deus abençoe também todos os demais pastores que o auxiliam nesse tão ardio trabalho, mas que certamente a recompensa virá do alto. Acho que é Hebreus 6:14, que o Senhor, Ele não é injusto, Ele não esquece daquilo que nós fazemos ou daquilo que nós fizermos na sua obra, Ele certamente nos galardoará, tá bom? Amém. Vamos orar nesta oportunidade. Bendito Deus, poderoso Pai, nós te agradecemos pela tua fidelidade, Senhor. Nós te agradecemos pelo teu amor, por tudo que tu tens feito e realizado em nossas vidas. Amém, Senhor. Por mais que nós saibamos, Senhor, que não somos minimamente merecedores, ó Deus, mas tu tens nos contemplado com a tua Jesus. graça e a tua misericórdia, Sim, ó Pai. Pai. A tua misericórdia, a tua graça tem, Senhor Deus, falado altamente na trajetória da nossa Obrigado, vida. Jesus. Abençoa, ó Deus eterno, todos os amigos aqui de bancada, Senhor. Amém. Pastor Marcos, abençoe poderosamente com sua família. Evangelista Wallace, Senhor, que a tua graça esteja sobre a vida dele continuamente. Nós apresentamos a ti, Senhor, o pastor presidente, pastor Abençoe, Salles da saúde, da Batista, ó Deus, que a tua graça, o teu favor, o teu direcionamento, Amém, Senhor. muita saúde, ó Em Pai nome Santo, de e Jesus. sabedoria esteja sobre a vida dele, a Amém, sua Pai. esposa, a irmã Raquel, Senhor Deus, toda a sua casa, meu Deus, e todos os demais pastores, ó Deus, Abençoa. que sejam com suas famílias plenamente, Sim, meu poderosamente abençoados, ó Deus. de Jesus. Ser conosco, ó Pai. Abençoa cada escola bíblica, ó Deus eterno. Sim, Pai. Em o nome de Jesus, nós te suplicamos e te agradecemos. Amém. Amém. Obrigado pela sua audiência. Guardamos você no próximo programa Escola Bíblica falando sobre o diaconato, tá bom? Programa Escola Bíblica. Oferecimento Mercadão do Som. Solução em áudio e vídeo.